Eu só fui ganhar dinheiro de fato quando eu parei de me distrair, parei de olhar para o lado, o que o vizinho está fazendo, o que aquele cara lá na rede social, lá nos Estados Unidos está fazendo, e comecei a focar no meu próprio negócio. Eu parei de me distrair, comecei a focar, me concentrei, entendi o contexto que eu estava trabalhando e a partir daí eu me aprofundei e comecei a trabalhar de fato. E a primeira coisa que você precisa se perguntar é o que é rápido. Para mim, talvez seja 1 ano, para você talvez seja 6 meses, seja 2 anos. Então a gente tem que se perguntar qual que é o conceito de rápido para a gente. E aí, a partir disso, começar a criar um plano de desenvolvimento de uma ideia de negócio, que pode começar com uma ideia pequena. Geralmente, no mercado atual, quando a gente fala de produtos digitais, tecnologia, a gente tem uma gama de possibilidades. A gente tem várias hipóteses de negócios, de projetos. O que a gente tem que fazer num primeiro momento? Daqui a pouco escolher 3 desses projetos que a gente tem como ideias, criar 3 cenários e a partir desses cenários identificar qual que é o esforço, qual que é o investimento que eu teria que fazer para colocar esse projeto de pé no ar, para testar ele no mercado. E a partir daí, identificar se você tem realmente recursos, tempo e dinheiro, geralmente é isso, para colocar nos 3 projetos ou se você tem que escolher apenas um. E aí vai vir um ponto muito importante. Um projeto, uma ideia que eu tenho, que você tem, ou que qualquer outra pessoa tem, ela só é uma ideia de valor se o mercado perceber valor, se o mercado realmente estiver disposto a puxar o cartão de crédito do bolso e comprar aquela sua solução para o problema do mercado. Então você tem que entender que muitas vezes a gente abraça a nossa ideia como se fosse um filho e a gente coloca todo o nosso recurso, nosso tempo, nosso dinheiro. Eu mesmo fiz isso lá atrás, colocando talvez meses, quase 8 meses no desenvolvimento de um produto digital e quando eu fui a campo para o mercado para vender, eu vendi algumas unidades com prejuízo. Então a gente tem que entender o seguinte, que no momento da abertura de qualquer negócio, a gente precisa se perguntar quais dessas hipóteses eu quero realmente investir meus recursos, meu tempo e meu dinheiro. E a partir dessas escolhas, validar isso no mercado com o mínimo esforço possível. Mas o que é o mínimo esforço possível? A gente pode pensar que a gente tem um dinheiro para investir nessa ideia e que esse dinheiro ele não pode ser totalmente investido nessa ideia. Ele até pode, mas se essa ideia não vingar, acaba o dinheiro. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente divide esse dinheiro em partes. Se eu tenho 3 ideias, eu tenho um montante qualquer de dinheiro, eu separo ele em 3 partes. E aí eu invisto na primeira ideia, o meu tempo, aquele dinheiro. Se eu entender que o mercado está de fato demandando por aquela solução, ele está ou sendo um lead interessado, ele levantou a mão, olha, eu tenho interesse naquilo, né? Levanta a mão para você conversar mais, ou ele demonstra o interesse passando de fato o cartão de crédito na sua solução. Se você tem um produto digital, muitas vezes dá para fazer isso, dá para você vender primeiro a ideia do curso, então, sei lá, pode ser um curso, digamos assim. Então você vende a ideia e você promete a entrega depois, isso de maneira muito transparente com o cliente, como se fosse o lançamento de um curso, com a proposta de entregar tal resultado para aquele teu cliente. Se ele realmente se tornar interessado naquilo, ou ele vai passar o cartão de crédito, ou ele vai te chamar para tirar dúvidas maiores que ele possa ter. Então, conforme a demanda que você vai tendo, você vai sentindo se aquela é uma ideia boa de fato. E muitas vezes não é um cliente para validar uma ideia. Na maioria das vezes você precisa ter um grupo de clientes maior. Então, sei lá, talvez 100 vendas, 200 vendas, você pode definir um número para você. O que é uma validação do mercado? Talvez seja
para o seu produto seja um ticket maior, talvez seja 10 vendas. Se o seu produto tem um ticket menor, talvez seja 100. Então, uma das coisas muito importantes também é entender que contexto no mundo dos negócios é muito importante. Então, para algumas pessoas, validar uma ideia são 10 clientes, para outras pessoas é 100. E isso acontece para qualquer coisa no mundo dos negócios. E esse é o segundo ponto, a segunda mentira que eu considero muito importante. Quando alguém vem me vendendo uma fórmula mágica, eu tenho um curso, eu tenho uma mentoria, é só você aplicar o passo 1, 2, 3 e você vai ter o resultado X, Y, Z, eu já fico com o pé atrás. Por quê? Eu entendi ao longo do tempo, contratando, talvez, mais de 5, com certeza, mais de 5 consultorias, mentorias, que o que esses mentores, esses consultores trazem dos negócios deles são insights para os nossos negócios. Mas não quer dizer que o insight pode, de fato, ser colocado em prática exatamente daquele jeito no seu negócio. Talvez você vá ter que pegar aquele insight, entender o que esse mentor, esse consultor está te trazendo, trazer para o negócio de você atual e adaptar ao seu contexto. Então, não caia nessa mentira de que o mentor X, Y, Z vai ter uma fórmula mágica, uma solução para você implantar hoje e ficar rico amanhã. Então, a gente tem que parar, muitas vezes, de olhar para a gente se menosprezando, olhando muitas vezes para outra pessoa ali no Instagram, ali no YouTube, se menosprezando, pensando assim, esse cara aqui tá voando, tá tendo resultado, tá rico, tá andando de jatinho, fazendo viagem, e a gente olha para o nosso contexto, se compara e começa a se achar burro de fato. Então a gente tem que começar a entender que o contexto do outro na internet é diferente do nosso contexto. E muitas vezes o que a outra pessoa está contando na internet não é 100% verdade. E é exatamente essa terceira mentira que muitas vezes eu vejo por aí. Tem gente com carrão ali aparecendo, realmente colocando o seu conteúdo para aparecer, de fato, né? Estou em restaurante caro, está ostentando, tomando vinho caro, bebida cara, mas muitas vezes isso é apenas fachada para vender para você uma ideia de que é possível também você ter a vida que essa pessoa tem. E muitas vezes essa pessoa está lá com talvez um carro alugado por um dia, né? Quanta gente já alugou Ferrari por um dia para fazer vídeo, fazer anúncio por aí, e você acha que a Ferrari é dessa pessoa. Então a gente tem que cair na realidade. O mercado não é assim para todo mundo. Ele precisa do quê? De dedicação, de disciplina, resiliência. Precisa que você desenvolva habilidades, principalmente habilidades de marketing, de vendas, de desenvolvimento de produtos. E você precisa entender que isso leva tempo. Você precisa alocar recursos, tempo, dinheiro, contratar pessoas. Isso não é feito do dia para a noite. Isso leva meses, leva anos para construir algo sólido, algo rentável, algo que te dê realmente uma casa, um carro, uma viagem, muitas vezes um avião, que é o que muita gente busca, né? Essas questões materiais todas. E a gente precisa entender muitas vezes que o caminho do outro não é o nosso caminho. Não adianta eu seguir o caminho de uma outra pessoa e só porque eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma, ou porque eu quero ganhar, eu quero começar também a ser igual àquela outra pessoa, mas eu estou seguindo um caminho que não é o caminho que de fato eu quero seguir, que a minha alma, que a minha essência de fato chama para eu construir. Então daqui a pouco é o quê? É você buscar elementos de vários empreendedores, vários profissionais, ter uma visão ampla da coisa e começar a se questionar. E não apenas copiar e colar, se iludir. Se questione, será que eu quero isso para mim? Será que isso para o meu contexto faz sentido? Então você vai adaptando as coisas para o seu contexto, você vai escolhendo o caminho.
Porque quando você está alinhado com a sua essência, o seu propósito, certo? E você toma uma decisão, você cria um caminho só seu, único. Cada um tem uma jornada nessa vida. Então, quando você cria esse caminho, você vive uma vida mais, digamos assim, fluida. A sua energia flui muito mais, flui melhor. E talvez você construa um negócio que seja autêntico seu. E esse é o ponto, esse é o caminho. Você construir algo autêntico e não tentar copiar o que outras pessoas estão fazendo. Então, uma das coisas mais importantes que eu vejo nesse mundo empresarial, nesse mundo do empreendedorismo, do digital, é a gente cair na real, na realidade do nosso contexto, dos nossos recursos e construir o nosso próprio caminho. Sim, se inspirando em outras pessoas, mas não copiando elas, questionando se aquilo faz parte da minha própria realidade. E se você não sabe exatamente por onde começar, ou começou um negócio recentemente, eu gravei um vídeo aqui no meu canal, onde eu falo, se eu tivesse apenas R$1.000, aonde que eu investiria esses R$1.000 para começar um negócio do zero?